Confiar em Jesus em todos os momentos é mais do que uma simples atitude religiosa. É uma chave oculta que transforma a própria textura da existência. A maioria vive de forma fragmentada, confiando quando tudo parece favorável e duvidando quando o invisível se apresenta como abismo. Mas Andrew Murray nos lembra que existe um lugar secreto, uma confiança inabalável, onde mesmo nas noites mais escuras, a alma repousa na certeza da presença de Cristo. Hoje você vai atravessar portais de percepção que raramente são mostrados, e no final deste encontro vou revelar uma técnica rara, pouco conhecida, que muitos descrevem como a mais profunda experiência de oração e conexão direta com Deus. Permaneça comigo até o fim, pois este presente pode se tornar a fagulha que reacende a sua intimidade com o Espírito Santo. Você já se percebeu tentando carregar sozinho pesos que nunca foram seus? Já notou como muitas vezes, quando mais precisamos confiar, é justamente quando mais nos retraímos no medo? Esse é o paradoxo humano. Ansiamos por segurança, mas desconfiamos da única fonte que jamais falha. Andrew Murray chamava isso de a escola da oração, onde cada instante é uma lição viva de entrega. Confiar em Jesus não é um exercício apenas para momentos de culto, é um chamado para os instantes invisíveis, aqueles em que a mente grita dúvidas, mas o coração sussurra fé. O que vamos explorar hoje é o que a maioria negligencia, que a confiança é uma prática contínua, quase respiratória, e não um gesto isolado. E aqui está a primeira quebra de expectativa. Confiar em Jesus não significa ausência de dor ou de luta. A maioria acredita que fé é um escudo contra tempestades, mas Andrew Murray insistia que fé é, na verdade, a ponte que nos faz atravessar cada tempestade com a certeza da presença divina. Não é apenas pedir que o mar se acalme, é caminhar sobre ele mesmo quando as ondas ainda rugem. Esse é o segredo que a multidão não compreende. Confiar não é aguardar o fim da dificuldade. É repousar na fidelidade de Cristo mesmo quando não há sinais visíveis de saída. Agora feche os olhos por um instante e sinta a atmosfera desta reflexão. Imagine-se diante de um campo aberto, o vento tocando o rosto, e ao longe, uma presença serena se aproximando. Não há pressa, não há exigências, apenas a sensação de ser visto e amado. Esse campo representa a sua alma quando se abre ao ato de confiar. Andrew Murray falava da vida interior como um espaço sagrado, onde o Espírito Santo habita e guia. Quando confiamos, não apenas pensamos em Jesus, nós o sentimos, nós o respiramos, nós o deixamos preencher cada vazio que antes ecoava medo. E o que a ciência moderna tem a dizer sobre essa confiança invisível? Estudos em neurociência mostram que atos de fé e entrega reduzem significativamente a atividade em áreas cerebrais associadas à ansiedade e aumentam a sensação de paz interior. Pesquisas recentes em psicologia contemplativa revelam que a oração silenciosa, como Murray tanto recomendava, ativa regiões ligadas à resiliência emocional e à compaixão. Isso significa que aquilo que parecia apenas devocional possui efeitos profundos também no corpo. A espiritualidade cristã, quando vivida com intensidade, já está sendo reconhecida pela ciência como uma fonte legítima de renovação interior. E você pode experimentar isso agora mesmo, sem esperar circunstâncias perfeitas. Respire fundo. Imagine que cada inspiração é a presença de Cristo entrando em você, e cada expiração é a liberação dos pesos que não lhe pertencem. Diga em silêncio: eu confio em ti, Jesus. Repita lentamente, como um mantra que se instala na alma. Andrew Murray afirmava que a oração não precisa de muitas palavras, mas sim de uma entrega genuína. Faça disso uma prática simples. A cada momento em que a mente vacilar, volte a esse suspiro de confiança.
Essa é a oração transformadora que molda o coração na humildade cristã e na rendição espiritual. Mas mesmo assim, isso é apenas a superfície. Porque confiar em Jesus não é apenas um ato consciente, é uma reconfiguração das próprias raízes da alma. Imagine que sua vida é uma árvore. As folhas representam suas ações, os galhos suas escolhas, mas é nas raízes invisíveis que a confiança é nutrida. E o que acontece quando as raízes se aprofundam em Cristo? Nenhuma seca externa consegue destruir a vida que flui de dentro. É isso que Murray chamava de vida crucificada, onde a confiança não depende de circunstâncias, mas da união constante com o Espírito Santo. A maioria das pessoas busca fé como um recurso de emergência. Quando tudo está bem, esquecem. Quando tudo desmorona, lembram. Mas Andrew Murray nos convida a viver a confiança como respiração contínua, não como solução temporária. É aqui que está a diferença entre viver na superfície e entrar na profundidade da vida devocional. Oração poderosa não nasce de momentos isolados, mas de uma intimidade cultivada diariamente. É disciplina espiritual, sim, mas é também um romance interior com aquele que jamais falha. Você já se perguntou por que alguns parecem atravessar dores inimagináveis com serenidade sobrenatural? Não é porque têm menos problemas, mas porque descobriram o segredo da confiança constante. Andrew Murray dizia: a fé não olha para as circunstâncias, mas para o Deus que reina sobre elas. E quando internalizamos essa verdade, algo muda. Os condicionamentos coletivos de medo já não governam. As dinâmicas mentais invisíveis já não sufocam. Surge uma leveza que só a entrega total pode oferecer. E aqui, mais uma vez, precisamos olhar para dentro. Confiar em Jesus não é um esforço racional de repetir frases positivas. É um ato profundo de rendição espiritual, onde a mente se cala e o coração aprende a repousar. É na solitude e no silêncio que essa confiança se expande. Andrew Murray insistia na importância do tempo secreto, onde não há plateia, não há performance, apenas o encontro entre a criatura e o Criador. Esse é o lugar onde a fé se purifica e a oração se torna verdadeiramente eficaz. Perceba agora a suavidade desse chamado. Não é uma ordem, não é uma obrigação, é um convite. Confiar em Jesus em todos os momentos é como abrir janelas para a luz entrar em cada cômodo da alma. Mesmo aqueles cantos esquecidos, cheios de poeira, são iluminados. E de repente, você se descobre habitado por uma paz que não vem de explicações lógicas, mas da certeza da presença de Deus. Andrew Murray chamava isso de andar com Deus, uma experiência contínua, como caminhar lado a lado com alguém que você ama profundamente. Mas o que vem agora vai além de tudo, porque confiar em Jesus em todos os momentos é também uma escola de transformação interior. Não é apenas sobreviver às dificuldades, é se tornar outro ser através delas. É descobrir que cada dor pode se tornar oração, cada queda pode se tornar entrega. Cada vazio pode se tornar espaço para a plenitude do Espírito Santo. E quando essa consciência desperta, a vida nunca mais é a mesma. E mesmo assim, isso ainda é apenas a superfície, porque há algo ainda mais profundo, escondido por trás do ato de confiar. Um mistério que Andrew Murray sussurrava em suas palavras e que só os corações dispostos a se render completamente conseguem tocar. Imagine-se chegando diante de uma porta antiga, pesada, e ouvindo do outro lado uma voz suave dizendo: confia em mim. Essa porta está dentro de você, esperando ser aberta não com esforço, mas com rendição. A confiança em Jesus não é uma ideia abstrata, mas uma realidade concreta que se revela nas horas mais frágeis da existência. Andrew Murray apontava para algo que escapa à lógica comum. O ato de confiar não depende daquilo que sentimos,
mas daquilo que sabemos ser verdadeiro em Cristo. Quando a alma se perde em labirintos de dúvida, é nesse instante que a fé deve escolher repousar no invisível. Essa escolha não é fruto de força própria, mas da graça que sustenta. E aqui existe um mistério profundo. Quanto mais a alma se rende, mais descobre que não era ela quem sustentava a fé, mas era o próprio Cristo sustentando-a em silêncio. Quando observamos os evangelhos, percebemos que cada encontro com Jesus revelava algo sobre confiança. Os discípulos no barco, aterrorizados pelas ondas, ouviram dele a pergunta que ecoa até hoje: por que temestes, homens de pouca fé? Essa pergunta não é acusação, é convite. Murray dizia que Jesus não espera a perfeição imediata, mas espera que, no meio da tempestade, nos lembremos de quem está conosco. Confiar em todos os momentos é viver com essa lembrança pulsando dentro do coração. É recusar-se a interpretar a realidade apenas pela aparência das águas agitadas, escolhendo, em vez disso, enxergar o Mestre que caminha sobre elas. A confiança verdadeira tem uma textura que só se descobre na vulnerabilidade. Quando o corpo está cansado, quando a mente não encontra soluções, quando as portas parecem trancadas, é ali que a confiança se torna mais viva. Andrew Murray chamava essa entrega de vida crucificada, porque exige o abandono da própria vontade para abraçar a vontade de Deus. Isso não significa resignação passiva, mas sim abertura radical para que a sabedoria divina conduza. É como entregar o leme do barco a alguém que conhece não apenas o mar presente, mas também todos os destinos invisíveis. Em muitos momentos, nossa dificuldade em confiar vem de antigas marcas. Condicionamentos herdados nos ensinam que devemos ter controle sobre tudo. A cultura moderna exalta a autossuficiência, mas Murray lembrava que a espiritualidade cristã floresce no solo da dependência. Confiar em Jesus em todos os momentos é uma revolução interior contra os padrões inconscientes que nos fazem acreditar que seremos aceitos apenas se tivermos tudo sob controle. Mas Cristo nos chama a algo diferente. Ele nos convida a descansar no seu amor, independentemente do que conseguimos realizar. E quando essa confiança começa a se enraizar, algo se transforma na maneira como olhamos para a vida. Situações que antes eram fontes de ansiedade passam a se tornar oportunidades de encontro com Deus. As perdas já não são vistas como fracassos definitivos, mas como espaços onde a graça se manifesta. Andrew Murray dizia que a oração é a vida de fé em prática. E quando essa oração se torna confiança constante, o mundo deixa de ser um campo de ameaças e se revela como um palco onde a presença divina se move em silêncio. O silêncio, aliás, é uma das maiores chaves para essa confiança. Murray valorizava profundamente a oração silenciosa, aquela em que não pedimos nada, mas apenas repousamos na presença de Deus. Nesse silêncio descobrimos que confiar não é convencer a mente, mas permitir que o coração seja inundado pela paz do Espírito Santo. É como sentar-se à beira de um rio e perceber que, mesmo sem esforço, a água continua fluindo. Da mesma forma, a fidelidade de Cristo flui em nossa direção, ainda que não façamos nada além de nos abrir para recebê-la. A confiança em Jesus também transforma o modo como lidamos com o tempo. A ansiedade muitas vezes nasce do desejo de antecipar o futuro ou corrigir o passado. Mas Murray afirmava que a confiança verdadeira acontece no instante presente. É agora, neste exato momento, que a fé encontra seu espaço. Quando você respira e entrega ao Senhor cada pensamento, você se alinha ao ritmo do Espírito. Não é sobre adiar a paz para quando as coisas melhorarem, é sobre descobrir que a paz já está aqui, porque Cristo já está aqui. Confiar em Jesus em todos os momentos não significa ignorar as dores humanas. Pelo contrário, significa atravessá-las com uma presença que dá sentido até ao sofrimento. Murray falava da oração intercessora,
como um ato de carregar os fardos dos outros diante de Deus. E essa prática exige confiança, porque muitas vezes não vemos resultados imediatos, mas confiar é acreditar que, mesmo quando não percebemos, Deus já está agindo nos bastidores invisíveis. É viver na certeza de que a fidelidade divina jamais será frustrada, mesmo que a realidade visível pareça desmenti-la. É nesse ponto que a confiança se torna uma arma contra o desespero. A alma que aprende a confiar descobre que nenhuma escuridão é absoluta. Sempre há uma luz, mesmo que seja apenas uma centelha, brilhando no horizonte invisível. Essa centelha é o Cristo ressuscitado, vivo, presente. Murray recordava que o Espírito Santo é o selo dessa presença. Ele é quem nos capacita a confiar além da nossa força. Ele é quem nos recorda, em cada respiração, que não estamos sós. Ele é quem transforma cada lágrima em oração silenciosa. A confiança em Jesus também molda a maneira como vemos os outros. Uma alma que confia não precisa manipular, não precisa controlar, porque sabe que o resultado final pertence a Deus. Essa postura liberta relacionamentos, porque abre espaço para o amor genuíno. Murray falava da humildade cristã como o solo fértil onde a confiança cresce. Quando deixamos de lado a necessidade de provar algo ou de nos defender, experimentamos uma liberdade que só vem de quem descansa em Deus. É nessa liberdade que o amor floresce, sem exigências, sem condições. Pense agora em como essa confiança pode se tornar prática em sua vida diária. Não se trata apenas de grandes decisões, mas de pequenos gestos. Levantar pela manhã e entregar o dia, deitar à noite e entregar os medos, enfrentar uma conversa difícil e entregar as palavras antes de pronunciá-las. Cada instante é uma oportunidade para a oração silenciosa. Senhor, em Ti confio. É nesse ritmo constante que a alma se transforma. É nesse ritmo que o coração aprende a viver em intimidade com o Cristo vivo. Andrew Murray não falava de uma fé abstrata, mas de uma fé que se encarna nos detalhes da vida. Ele via a confiança como disciplina espiritual, algo que precisa ser praticado até se tornar natural. Assim como o corpo aprende hábitos, a alma também pode aprender a confiar. No início, pode parecer difícil, mas com o tempo, essa confiança se torna o estado natural do coração. Como uma criança que, depois de muitas vezes ser carregada no colo, passa a descansar simplesmente porque sabe que o pai estará sempre ali. É nesse espírito que a confiança também se torna intercessão pelo mundo. Murray acreditava no poder da oração que move o céu. E isso só é possível quando confiamos que Deus está atento a cada súplica. Muitas vezes, olhamos para a realidade e sentimos que nada pode mudar. Mas confiar em Jesus é acreditar que mesmo aquilo que parece impossível já está sendo tocado pela mão invisível de Deus. É sustentar no coração a esperança que transcende a lógica humana, porque está enraizada na fidelidade eterna. Mas ainda há mais, porque confiar em todos os momentos também significa confiar quando a oração parece não ter resposta. Murray ensinava que o silêncio de Deus não é ausência, mas processo. É no silêncio que a fé amadurece. É quando não vemos nada que somos convidados a acreditar no tudo invisível. Esse é o ponto mais delicado da confiança e também o mais transformador. É quando a alma aprende a permanecer, ainda que não entenda. É quando a confiança deixa de ser sentimento e se torna decisão espiritual. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem. Mas aqueles que perseveram descobrem um tesouro que não pode ser tirado. Descobrem que a confiança não está no que Deus faz, mas em quem Deus é. Andrew Murray insistia que conhecer a Deus é mais importante do que receber qualquer bênção. E quando essa verdade se instala, a confiança deixa de depender de resultados e passa a repousar apenas na natureza imutável do Senhor.
Isso é libertador, porque nos dá uma segurança que nenhuma circunstância pode roubar. Essa confiança também nos abre para uma vida de santidade. Murray falava da consagração total como caminho inevitável de quem aprende a confiar. Porque quanto mais confiamos, menos resistimos. Quanto menos resistimos, mais nos entregamos. E quanto mais nos entregamos, mais a vida de Cristo se manifesta em nós. É um ciclo sagrado de rendição e transformação. Não é algo forçado, mas algo que acontece naturalmente, como fruto da intimidade. A santidade não é um peso, mas a consequência de uma confiança que se tornou amor. Quando confiamos em todos os momentos, a própria morte perde o poder de nos assustar. Murray recordava que a esperança cristã é ancorada na ressurreição. O Cristo em quem confiamos é o Cristo que venceu a morte. Isso significa que até o último inimigo já foi derrotado. E se até a morte foi vencida, o que mais poderia nos separar do amor de Deus? Essa consciência traz uma coragem que não nasce do esforço humano, mas da certeza espiritual. É essa coragem que sustentou mártires, missionários e incontáveis cristãos anônimos ao longo da história. Mas não pense que essa confiança é algo distante ou apenas para pessoas extraordinárias. Murray dizia que ela é oferecida a todos, como dom do Espírito Santo. Cada um de nós pode viver essa realidade. Cada oração simples, cada gesto de entrega, cada respiração consciente na presença de Deus é um passo nesse caminho. Não é sobre grandezas, é sobre constância. Não é sobre experiências espetaculares, é sobre fidelidade cotidiana. É assim que a confiança se torna carne em nossa vida. E quando essa confiança se espalha, ela transforma comunidades inteiras. Uma igreja que confia em Jesus em todos os momentos se torna um espaço de refúgio, esperança e cura. Não porque tenha todas as respostas, mas porque vive na certeza de que Cristo é suficiente. Murray sonhava com uma igreja assim, humilde, devota, dependente, rendida. Uma igreja que não busca força em si mesma, mas no poder da oração fervorosa e da entrega total. Uma igreja que vive como testemunho vivo da fidelidade divina. E mesmo agora, enquanto você escuta essas palavras, algo pode estar despertando em seu coração. Talvez uma lembrança de momentos em que tentou confiar e falhou. Talvez uma chama de esperança de que é possível viver diferente. Talvez apenas um silêncio profundo que parece convidar você a se entregar mais uma vez. O que quer que seja, saiba que não é acaso. É o Espírito Santo sussurrando dentro de você. Confie em Jesus em todos os momentos. Esse é o chamado eterno, simples e profundo, que pode transformar sua vida inteira. Existe uma dimensão da confiança em Jesus que vai além da compreensão mental, porque ela não se apoia em argumentos, mas em comunhão. Andrew Murray descrevia a vida espiritual como um mergulho nas águas da presença de Cristo, onde a mente já não precisa controlar e a alma aprende a repousar. Quando confiamos, não é apenas um ato de fé consciente, mas uma sinfonia secreta entre o Espírito e nosso espírito. É como se cada batida do coração fosse lembrada por Deus e cada silêncio fosse traduzido como oração. Nesse espaço, não há necessidade de provar nada, apenas de estar. É aqui que a confiança se torna descanso sagrado. Confiar em Jesus em todos os momentos também significa redescobrir o valor do agora. Quantas vezes nos perdemos em lembranças do passado ou ansiedade sobre o futuro? Murray dizia que Deus não habita nos lugares que ainda não chegaram, nem nos que já se foram. Ele habita no instante presente, e é aqui que sua graça se revela. Quando confiamos, somos puxados de volta ao agora, como se cada respiração fosse um sacramento invisível. O coração que confia aprende a olhar para o instante como terreno santo, porque cada momento é visitado pela presença divina. Mas a confiança não nasce em um vazio. Ela é cultivada no solo da intimidade. Murray lembrava constantemente que sem oração,
não há confiança verdadeira. Orar não é apenas pedir, mas abrir espaço para ser moldado. Uma alma que ora aprende a reconhecer o tom da voz de Cristo. Aprende a discernir sua presença mesmo nos ventos mais fortes. E é nesse reconhecimento que nasce a confiança. Quando sabemos quem está ao nosso lado, já não importa quão grande seja o deserto. A confiança floresce como uma rosa em meio às pedras, inexplicável, mas real. Talvez você já tenha experimentado momentos em que tudo parecia perdido, mas uma paz inesperada desceu sobre você. Essa paz é o fruto da confiança. Murray chamava isso de vida no espírito, porque não nasce de circunstâncias, mas de uma raiz invisível. É como se o Espírito Santo soprasse sobre a alma cansada, lembrando-a de que nada está fora do cuidado divino. Essa experiência não é privilégio de poucos, mas chamada para todos os que se dispõem a abrir mão de suas defesas internas e permitir que Cristo seja o fundamento de tudo. Confiar também é aceitar os mistérios da vida, sem a necessidade de explicação. A mente humana busca respostas, mas a fé descansa mesmo quando não entende. Murray ensinava que a confiança é maior que a compreensão. Quando nos deparamos com dores sem explicação, a confiança é a escolha de continuar crendo na bondade de Deus. Isso não significa negar a dor, mas atravessá-la com a convicção de que existe um propósito que vai além do que conseguimos ver. É uma entrega radical, um abandono confiante que só pode nascer de uma alma rendida. O coração humano luta contra essa entrega, porque fomos ensinados a resistir, a controlar, a sobreviver. Mas Murray lembrava que a verdadeira força está em soltar. Confiar é como abrir as mãos depois de anos segurando pedras pesadas. No início dói, porque as mãos estão acostumadas à dureza, mas aos poucos a leveza invade. É nesse soltar que o Espírito Santo age. A confiança não é uma fuga, mas a forma mais profunda de coragem. A coragem de deixar Deus ser Deus. E nesse abandono, descobrimos que não perdemos nada, mas ganhamos tudo. Há uma música secreta na confiança. Ela não é ouvida com os ouvidos, mas com a alma. É um cântico silencioso que ecoa no coração de quem se rende. Murray acreditava que a oração contínua cria uma harmonia interior, uma sintonia com o Espírito Santo que transforma a maneira como vivemos. Quem confia começa a ouvir essa música em cada detalhe da vida. No canto dos pássaros, no vento suave, até mesmo nas lágrimas que caem. Tudo se torna sinal da fidelidade de Cristo. Essa melodia não pode ser forçada. Ela apenas surge quando a alma repousa. Mas a confiança também é luta. Murray não negava que há batalhas internas. Dúvidas, medos e sombras tentam constantemente nos afastar da entrega. É aqui que a confiança se torna decisão diária. Não é esperar sentir segurança para confiar, é escolher confiar apesar do medo. É dizer, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Essa oração simples, registrada nas Escrituras, revela que até a dúvida pode ser trazida diante de Cristo. E quando trazemos nossas fragilidades à luz, elas perdem o poder de nos aprisionar. Confiar em todos os momentos significa também confiar quando o coração parece vazio. Murray falava da oração seca, aquelas vezes em que não sentimos nada, não ouvimos nada, não vemos nada. É nesses momentos que a confiança se torna ouro refinado, porque não depende mais de sensações, mas apenas da decisão de permanecer. A alma que persevera nesses desertos descobre algo inestimável, que Cristo é fiel mesmo quando não o percebemos. É nesse silêncio árido que a confiança cresce como raiz subterrânea, invisível, mas inquebrável. E quando a confiança amadurece, ela se torna testemunho. Não é preciso palavras elaboradas para comunicar fé. A vida de alguém que confia em Jesus se torna luz silenciosa para os que a cercam. Murray dizia que o maior sermão é uma vida rendida. Não importa se você tem eloquência ou conhecimento, se o coração está firmado em Cristo, isso será percebido.
As pessoas sentem quando alguém carrega a paz verdadeira, e essa paz é fruto de confiança. É o evangelho pregado pela própria existência. No entanto, confiar em Jesus em todos os momentos também exige paciência. Nossa geração deseja resultados imediatos, mas a confiança se desenha na lentidão. Murray comparava a fé a uma árvore. Ela não cresce de um dia para o outro, mas em silêncio, alimentada pela chuva e pelo sol. Confiar é aceitar que algumas respostas virão apenas no tempo de Deus. É aprender a esperar sem ansiedade, sabendo que o Pai nunca se atrasa. Essa espera não é inatividade, é expectativa sagrada. É vigília confiante que prepara a alma para o que virá. A confiança também nos ensina a receber. Muitas vezes oramos e suplicamos,